Começando mais um episódio do Porta 443. Para você que curte tecnologia, sabe muito bem por qual porta entrar. Eu sou o Fábio Comete e estou aqui com o meu camarada de podcast, Daniel Parra. Fala, Fabião, tudo bem? Pô, mais uma vez ao seu lado, maravilha. O nosso podcast tá voando, hein, cara? Tá indo. A galera tá acompanhando aí, tá dando super certo. E hoje, cara, com uma figura super ilustre, né? Com certeza. Esse camarada formado em Business IT, instrutor há mais de 13 anos em escolas técnicas, Sim. empresário, manja muito de tecnologia, Excel, Power BI. Então a gente tá com o Debrício Moura. Fala, Debrício, tudo bem? Boa noite, Fábio, boa noite, Daniel, tudo bem? Um prazer estar aqui na Porta 443, sugestivo, né? O nome bem totalmente tecnológico. Pegou a referência, né? Para quem é da área de tecnologia web, né, já sabe, Isso aí. já curtiu a introdução, não vai largar a gente aqui, vai ficar com a gente até o final, é isso aí. Legal. Tem gente que não pegou a referência até agora, hein? Cara, Legal. Muito bom. Muito bom. Legal ter você por aqui, cara. Obrigado pelo convite, um prazer mais uma vez. Show de bola. Maravilha. Obrigado pela presença. Debrício, vamos começar já com uma pergunta que talvez muitas pessoas se façam. Cara, o Excel tá morrendo? Cara, pergunta prática, né? Muito comum, tá muito no dia a dia, nos vídeos no YouTube, muita gente, né? Se perguntando, mas na minha concepção, vendo como a tecnologia está se atualizando, o Excel não está ficando para trás. Então ele está se atualizando, a Microsoft sempre tem colocado, né, inteligência artificial, outras ferramentas, vai agregando várias ferramentas no Excel. Então para ele morrer, não vai, pode ser, né, agora pensando futuramente, pode ser que algo substitua. Assim como, se a gente fizer uma simples analogia, quem aprendeu datilografia há muito tempo atrás, a máquina de escrever virou peça de museu, né? Veio o computador e tchau, máquina de escrever. Mas precisa realmente ter uma tecnologia muito boa para substituir o Excel. Ele é muito completo, né, cara? Muito completo. E acho que não é a primeira vez que perguntam se o Excel vai morrer, né, cara? Nossa. Tiveram outros anos aí também que ele foi ameaçado e nada aconteceu. Ele segue firme e forte. Mas assim, você acredita que quem não mexe com Excel tá fora do mercado hoje? Na questão de análise de dados, com certeza, Legal. porque é uma base. Vamos simplificar, seria o berço. Né? O Excel dá para brincar assim, ele seria o berço. É como você aprender a escrever na escola, se você quiser aprender a analisar um dado, começar a entender o que são dados, porque tem uma estrutura tabelada, o Excel é uma tabela de cálculo, é uma planilha de cálculo eletrônica, né? Que tem outros, Legal. mas a função dele é essa, né? A definição dele é essa. Então, quem está na área de dados tem que saber. Agora, nas outras áreas, também. Se você pegar uma pessoa que é do administrativo, comercial, logística, estoque dentro da indústria, partindo para qualquer área em geral, tem sempre uma tabelinha ali de fornecedor, uma tabela de preço, uma tabela de produto, que isso é possível e muitas vezes é manipulado num Excel inicialmente. Ah, sempre tem, né, Fabião? Pô, eu cansei de ver empresa aí com um ERP e mesmo assim o camarada tem as planilhas dele no Excel lá, porque às vezes o ERP não faz alguma soma de algum produto. Exato. Ou algum cálculo que ele precisa do Excel. E o Excel é muito útil, né? Essa é a verdade. Não, sem dúvida. Cara, e assim, né, você falou agora dessa questão das empresas, elas, acho que é pouco provável que elas deixem de usar o Excel. Tem muita ferramenta, tem IA, tem Power BI, e a galera extrai os relatórios dessas ferramentas e vai pro Excel. Tem muita gente que faz isso e é normal, cara. Acho que não vai morrer tão cedo mesmo, não. Agora, cara, ainda falando de Excel, qual que é a função do Excel que ninguém usa, mas mudaria o jogo, por exemplo? Olha, o Excel hoje, tirando uma síntese, né? Ele tem mais de 450 funções. Nossa, Então, caraca, 450 você pegar a biblioteca de funções dele lá, né? O documento da Microsoft e fazer uma varredura rápida, tem mais de 450 funções. Então, uma
especificamente depende da área, que nem a gente, né, comentou agora, depende muito da área onde a pessoa vai atuar. Sim. Mas, com certeza, uma atual que as pessoas têm um pouquinho de dor de cabeça, chama arrumar. Arrumar. Essa arrumar, eu falo, né, como eu trabalho com alunos, escola técnica, enfim, eu falo para eles, vamos fazer um juramento aqui, todo mundo, né, mãozinha de juramento, certo? Nunca mais digita e dá espaço no final. Por quê? Você vê seu espaço? Não. O outro vai ver? Também não. E às vezes o próprio RP, que nem o Daniel citou bem, ele extrai a planilha e vem com alguns espaços no final que você não percebe. E espaço é um caractere. Sim. E você não percebe ele. Sim, não vê. você não enxerga, né? Então, como é que você fala o nome, por exemplo, Daniel, espaço, 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 no final? Ninguém vê, não dá pra ver. E é diferente de só Daniel. Até eu tô falando, já é diferente. Então, esse arrumar, ele extrai esses espaços iniciais, finais, para arrumar a casa, né? Olha só. Arrumar o dado inicial e deixar, pelo menos, pronto para começar uma análise, fazer uma próxima função, uma busca, uma condicional, uma soma, se for um dado numérico. Então, Não, e é isso aquilo lá, né? muito complexo. Você não vê, mas o computador vê. E É. contabiliza. E é ele que vai calcular para você, né? Ou tirar a informação dali, né? Isso é. Ah, cara, quem nunca, né, pegou e tá fazendo uma planilha lá e não encontra o erro na fórmula. De repente tá aí, mete um arrumar lá e vai que vai, né? É verdade, é verdade. Cara, eu vi uma vez uma pessoa fazendo uma função no Excel que eu achei maravilhosa. A pessoa conseguiu juntar o tradutor do Google dentro de uma função e aí ela fez um translate ali de texto. Eu achei aquela função sensacional. Já é sabido que isso existe, né? Mas eu queria saber de você o seguinte: que dica que você dá pra galera aí que somente teria essa dica na sua consultoria? O que dá pra fazer no Excel? Uma coisa assim totalmente diferente do que já foi visto. Olha, o que eu falo sempre assim com o pessoal que está usando em qualquer uma das áreas, você tem grande agilidade no teclado. Então, e isso também eu uso muito em sala de aula, os alunos ficam um pouquinho impactados. Mas tem uma aula que eu simplesmente peço para eles ir no computador, na CPU e desligar o mouse. Essa Totalmente descritivo. essa Aí é é uma, Ou seja, é uma o cara inovação. vai ter, vai ter que se inovar. virar, né? No teclado. Entende? Aí o cara vai ser um pouco forçado, mas ele tem que inovar. Então, você força uma questão que, dentro da consultoria, dentro das empresas, eu já tive o comentário: caramba, como você fez isso tão rápido? E eu comanda. nem mexi no mouse. Comanda. Foi algumas teclas de atalho em sequência e você vai para uma planilha, você vai para outra, você começa uma função, você habilita um comando, você ativa um comando ou desativa. Enfim, tudo com os atalhos. Olha, eu nunca pensei nisso, Fabião, mas faz Isso sentido, é né? Muito bom. Mas desligar o mouse é uma ótima, né? Treinar o camarada em atalho. Falar, ó, o negócio é o seguinte, não interessa qual software você usa, você vai treinar os atalhos dele. Exato. Pois é. Maravilha, cara. Bem- Essa foi uma dica de ouro. Essa daí eu uso em valiosa. sala de aula e falo para as pessoas no geral, até quem está começando no Excel. É óbvio, o mouse tem sua funcionalidade, tem que ser usado em algumas... Vamos dizer assim, vai. No Excel hoje, pegando tudo que eu já usei, enfim, é uns 5% o mouse, porque tem comandos que não tem jeito, é mais rápido, inclusive, mas os outros 95%, se você conseguir absorver esses 95% de teclado e conseguir compreender, aí você tá bonito num teste, numa entrevista, no dia a dia, Legal, numa conversa com o gerente, com alguém que já olha os dados e fala: vou chamar aquela pessoa, aquele rapaz, aquela moça habilidade, que né? Conta já muito tem uma a habilidade muito boa. E é aquilo lá, se a pessoa questionar, você pode falar, olha, a máquina de escrever não tinha o mouse. Então, exato. meu amigo, Você entendeu? Exatamente. A analogia inicial cabe bem. Perfeito. muito bom. Agora, ô Debrício, falando em atalho do Excel, existe algum atalho do Excel que 90% das pessoas, por exemplo, não usam e deveriam usar? Que facilitaria demais a vida? Olha, o Ctrl B, que salva. Ctrl B? Ctrl B salva, antigamente era Ctrl S, né? Mas Ctrl B salva a sua planilha. Então, antes de você ir no banheiro, Dá um dá um Ctrl Ctrl B. Por favor, por salve sua precaução, planilha. salve, né?
Faça isso, não deixa... E minimiza, dependendo de dados, às vezes é um dado sensível, né? Dado financeiro é sensível dentro das organizações, dados pessoais LGPD dentro do RH ali na organização. Então, se possível, minimiza, obviamente, ou enfim, né? Mas Ctrl+B... Ctrl+B é sagrado. Não vai, né? Você acabou de levantar, às vezes cai alguma... Você trupicou no próprio fio de energia. Acabou, né? Aí, O Excel, ele até tem, né? ele tem assim, o autosave, né? tem um autosave, mas naquele momento você acabou de fazer uma função, que nem você citou bem, Daniel, grande, com um pouco mais de complexidade, não Sim. salva na hora, né? E tem uma dificuldade também que o autosave, ele também não é fácil de se achar. Se não me engano, ele salva num local, num app data, acho que é uma pasta oculta, então não é qualquer Não pessoa é que tem a tão habilidade rápido, de ir lá e exato. resgatar esse arquivo, né? Mas falando de Excel ainda, você acredita que é possível criar dashboards interativos em Excel ou seria mais interessante partir para um Power BI? Aí a gente está falando de Power BI. Aí a gente parte Power BI, porque o Excel, ele tem as funcionalidades para um dashboard, você consegue desenvolver. Tem cursos, né? Tem desenvolvimento para dashboard em Excel, porque muitas vezes a organização, ela não conhece Power BI, por incrível que pareça. Tem, né, empresas que eu vou e eu falo, ó, você já está precisando do BI. Isso aí, você tem muita gente, você tem muitos dados, está no ERP, perfeitamente ok, isso é necessário, é o mínimo necessário. Você tem as suas planilhas, mas a gestão, amanhã tem que vender quanto? Não sei. Essa fica... E em relação ao mesmo mês, no 2 anos atrás, 1 ano atrás, o mercado. Período que você contra sabe melhor período, que né? eu. Exatamente. E os Então a dados... pessoa precisa saber. Sim, os dados valem muito hoje em dia, né? E assim, claro que evoluiu muito, principalmente essa parte de RP, mas muitos RPs que ainda estão no mercado, que vieram de datas anteriores, eles não têm dashboard, né? O pessoal faz um dashboard fora dele. Então o Power BI salva muito, né? Você consegue ter um enxerga ali dos dados que você não teria se não fosse dessa forma. Ele é o painel de visualização, né? O BI, resumindo, ele é um painel interativo, atrativo, que você conecta várias planilhas de fontes variadas. Então, não necessariamente precisa ser só de Excel. O pessoal tem muito disso. Ah, legal. Vou só fazer um parêntese muito importante. Você não precisa dominar Excel para começar a conhecer Power BI. Eu já estava comprando um Isso curso é de Excel, hein, muito para começar. importante. Isso é muito importante. Como a gente está nessa linha agora que isso Legal. é atual, né? O BI é atual, perfeito que você perguntou, né? É totalmente a modernidade dos painéis, porque você consegue ter no celular, inclusive, na palma da mão, Ai, sim. o dashboard. Agora no Excel já começa a ficar restrito aí. No celular não Ele fica não legal, é não é? responsivo, né? Você consegue Exatamente. montar um dashboard responsivo. Exatamente, o BI diferente. já é outra, né? Aí o curso, enfim, já também tem esse impacto, né? A pessoa, desculpa, só para Conte, por favor. me surgiu a ideia aqui, né? Então você está dizendo que a pessoa nem precisa conhecer Excel, ela já poderia partir para um curso de Power BI direto. Sabendo, aí vamos lá, sabendo salvar, né? É o famoso Você é Ctrl B importante, agora, hein, né? gente? Um Ctrl B, Ctrl S, tendo um e-mail. É o mínimo de informática básica que acho que hoje falar informática básica já ficou para trás. A pessoa, ainda mais as gerações atuais, nascem com o celular na mão, sabe onde está um computador, Sim. né? Precisa saber da parte informatizada, precisa saber do porta 443, que é importante saber, né? exatamente. Vai lá atrás, hein? Quem Vai ainda não descobrir. sacou, vai... Se você não sabe, vai pesquisar o que é porta 443, boa. Mas é isso aí. E a pessoa, ela precisa de uma informática básica. A minha primeira quebra de mito. É mito. Você precisa ter conhecimento básico de computador, que você desenvolve painéis lindíssimos, né, espetaculares. Inclusive, muitas vezes até no meu Instagram, né, na minha rede social, eu gravo ali na aula a tela do aluno e eu posto stories, enfim, faço eu falo para eles, façam vocês isso também. Sim. Porque isso é fato. Quem não é visto, não é lembrado. Então, se você está trabalhando independente, marca a sua empresa, né? Marca a escola, marca o professor, marca quem tiver, né?
junto, marca o colega, a empresa que você quer entrar, faz uma postagem, apareça. Apareça porque são dados fictícios que a gente usa, ok? Mas alguém lá dentro vê e fala, essa pessoa, eu preciso dela no meu time. Os dados são tudo hoje. E hoje uma carência muito grande de profissionais que dominem essas ferramentas, né, cara? O Excel, falo por experiência própria. Quando a gente vai fazer entrevistas hoje, por exemplo, com profissionais de vendas ou até técnicos, a galera não domina, cara. E não tem nem o básico do Excel. E a gente usa demais quando se trata de vendas, né? Sim. E aí a gente partindo já para uma questão de BI. Eu passei por esse momento de transição recentemente de um ERP que a gente usava muito Excel. Legal. E aí teve esse momento, né, de chegar no Power BI. Do seu ponto de vista, cara, o que as empresas hoje têm como mito essa transição do ERP pro Power BI? Tem algum medo que esses caras têm? Qual é a maior mentira que você pode falar assim que a galera solta para não de resistência ao Power BI? É o não conhecimento. Não conhece a ferramenta, prefere ainda realmente, e é bom, né, controlar pelo Excel. Não deixem de usar o Excel. Claro. Essa não é a mensagem, muito pelo contrário, porque é uma ferramenta que agrega ao BI extremamente, né? Você faz as conexões, mas as pessoas não buscam, por exemplo, muitas vezes, do RP, ele consegue, se você conversar com as empresas de tecnologia que desenvolvem RP, ele consegue uma tal de API, né? Que é um conector, ele faz o conector. Sim. A empresa faz o conector ou disponibiliza, enfim, e você muitas vezes consegue conectar direto o RP no Power BI. Sim. Ou seja, eu pulo a etapa de, como a gente falou no início, de extrair em Excel, guardar os dados em uma planilha ou guardar às vezes num bloco de notas mesmo, né? Dependendo do RP, extrai em bloco de notas, para poder subir num Power BI. Então eu já faço a conexão, a ponte RP, Power BI, e aí, meu amigo, aí você tem... Aí é caixa, né? vai embora, né? Porque aí você tem os dados já conectados onde você precisa fazer os painéis, os visuais, os KPIs, indicar, levar para gestão, para outra área, enfim. Aí o analista gosta, aí é a hora que ele se diverte. A API salva tudo, né? Porque assim, você extrair realmente para um TXT, para um CSV, e aí quando você conecta uma API, um JSON, né? Faz uma conexão Exato. via JSON, Perfeito. então, assim, você tem lá, é on time, né? Mexeu no seu RP, você já está enxergando um dashboard. Se você faz uma extração, cara, pode levar o Depende de alguém tempo primeiro, de alguém baixar isso, fazer o input, então Isso. não é um time, é um problema. Exato. Ó, legal, legal, ótimas informações, Debricio. Agora sim, o que você pode contar pra gente assim já passou por alguma empresa que tinha alguma dificuldade de dados, ou uma planilha mal formatada, ou um Power BI que tivesse com algum probleminha e você enxergou isso de certa forma ou facilmente e conseguiu salvar essa empresa? Conta uma história pra gente aí. Tem. Recentemente numa empresa, tem uns 2 anos, a parte de logística dela não tinha nada, assim, de controle, né? Tinha, mas realmente é essa questão da pessoa... e detalhe também, né? A pessoa tem que ser muito boa na área dela, isso é excelente. E tem que ser, e a pessoa era excelente em logística, parte de transporte, enfim, e fazia muito bem feito. Porém, a empresa está crescendo, expande. Necessariamente o dono, patrão, né? Enfim, o gestor, ele vai chegar para você e falar, ó, a gente precisa evoluir com esse dado, esse informativo, que nem, por exemplo, é uma margem lá de entrega dentro de uma parte de transporte, é a chave, é o KPI. Crucial, é o KPI, né? que é matador, né, da parte. Então, não tinha uma análise. Então, quando você faz um BI e mostra junto com o gestor da área, o rapaz conhecia da logística, que ele já se encantou, já fez aquele, uau, que legal isso, caramba, dá pra ver. E aí o dono vê também, se anima, você já percebe que aquele setor já ganhou alguma coisa que poderia deixar a empresa
bem para baixo. Não, Agora já inverteu, né? O gráfico saiu para a linha para baixo, agora a tendência é ir para cima, né? E é legal que motiva todo mundo, né? Motiva o time, Exato. porque ele vê um gráfico diferente, a pessoa se motiva, ela consegue enxergar aquilo e, além do que, traz a informação correta para a empresa e o resultado, né? Realmente é essencial na vida das empresas hoje. Com certeza. O Power BI, ele materializa aquilo que está calculado, né, nas planilhas, né, cara? Geralmente fica oculto essas informações para os gestores. E aí, quando você joga um dash para a equipe enxergar, é fantástico, porque eles vão acompanhando e vão sentindo a informação. É um negócio meio transcendental, assim, né? Um negócio... É verdade. A galera pira, porque, pô, falta tanto para eu bater minha meta. Aí ele vai acompanhando o gráfico de pizza preencher, assim, aí dá até um gás a mais, assim, pro time, né? Sim. É meio lúdico, mas é educativo. Não, também, né? Sim, Você fala perfeito. É isso mesmo. É isso bola. aí. Acompanhar, né? Acompanhar as métricas. O que você falou de sentir é excepcionalmente maravilhoso. Quando a gente pensa em sentir, antigamente, né? Hoje em dia tem essa animação. Mas antigamente quem que sentia como que a empresa sabia? O gestor e o dono. Sim. Ele já ia mais triste ou ia muito entusiasmado porque ele sabia como é que estavam as vendas. Sim. O vendedor ficava com a dele, né? Entendendo com a dele e olha lá, né? Ele tinha que ficar sempre ligando. Falar, ó, como é que tá a minha meta, tá, né? Já me perdi um pouco, perdi umas folhas, umas anotações, umas cardenetas, enfim, né? Nessa forma. Hoje, se ele tiver um celular, tem lá um WhatsApp, né? Minha Nossa Senhora, é ferramenta de trabalho o WhatsApp, né? Total. Total. Ele recebe na hora ali, ou ele recebe o link, já acessa, ele percebe isso daí e vai pra cima, né? Faltando, que nem você falou, fechamento, né? Foi recente, É né? super importante. É recente, né? Fechamento é dia... E você contou uma história que me fez lembrar uma empresa que nós atuávamos e era bem assim, cara, há uns anos atrás, né? O dono tinha uma planilha de Excel onde a única planilha que era conectada a todos os setores era dele. Então a planilha dele trazia as informações de outras planilhas do setor. Mas os setores só tinham a planilha do setor, então as pessoas ficavam esperando. Vendadas, né? Era um problema. Então, às vezes, um conversava com o outro no setor, quais foram os seus números aí, enfim. Mas só o dono sabia. Cara, uma dúvida que eu tenho, né, Debris? Você tem uma experiência muito grande com empresas, né? E é muito comum as empresas não utilizarem de ERP e de Power BI ainda? Olha, dentro das empresas eu vejo algumas que são necessárias, mas também, vamos lá, tudo depende. Eu já fui empresa que tinha 4 funcionários. Certo. Então, para eles ali falar de BI, pode ser algo muito para frente, realmente, né? Agora, Excel já falar, ó, vocês 4 já tem que ter um controle, organizar esse negócio, né? aí, né? Então, aí dá para fazer lá um CRM, né? Para acompanhar a questão de vendas, enfim, né? Nem se falou da área de vendas, dá para fazer alguns controles. BI talvez ali não seja interessante. Agora, se chega numa empresa, já tem, exemplo, 50 funcionários, que já não tem só o setor venda, marketing e logística, vamos dizer assim, já tem muitos outros setores, tem setores com bastante, né? Muitas pessoas, muitos colaboradores. Aí eu falo pro gestor, ó, você não tem um BI ainda? Tá na hora de você pensar assim com força. Precisa. Não é? Precisa. Não é? Exatamente. Uma empresa de 4 pessoas não vai caber um RP e um BI. Isso. Mas para uma empresa maior não tem. Hoje os dados mandam muito, né? Sem os dados você não sabe para qual direção a empresa vai seguir. Legal, isso aí. Não, com certeza, cara. É isso. Cara, e ainda falando sobre a questão do Power BI, né? A gente falou sobre a questão da logística. A logística, muitas vezes, ela pode ser o último ponto das empresas colocarem o Power BI. Acho que primeiro o cara se preocupa com o setor de vendas. Vendas, é sempre vendas. Acho que é o primeiro Sim. cenário, né? Mas assim, eu tive uma experiência recente onde a gente colocou o Power BI no setor financeiro, cara. Puta, Legal. como salvou as Gostoso. informações ali. Era tudo Excel, que também é controlável, tal, beleza. Mas a facilidade de entender o Power BI
pro financeiro da empresa, mudou a cultura, cara, da empresa. Isso aí. Mas E é, tem muda mudado, né? E a gente tenta expandir isso pros clientes. Por isso que eu perguntei a questão Com certeza. a questão assim de que ainda tem muita empresa que às vezes fatura alto Isso, e exato. que não investe Exato. em ferramenta, cara. Entendeu? Tem muito Às disso. vezes o de 4 pessoas, que nem eu citei, pode estar faturando alto, mas o dono tá sentado vendendo. Sim. É que nem você falou bem, mas o dono tá lá sentado vendendo, ele tá ligando, ele tá fazendo uma arte enquanto vende, ele tá no marketing, né? Ele tá vendendo e ele tá com a tela do banco aberta para olhar como é. Ele tá vê nos só o três que pinga. setores, né? Mas a partir do momento que cresce, que ele percebe, que entende, é necessário total, né? Em todas as áreas, na área logística, na área financeira. A área financeira é assim, quer ver? Vamos resumir. A área financeira, independente do tamanho, se tiver um DRE no Power BI, Já o enxerga. cara já... Pronto, acabou aí, né? O DRE na parte Sim. financeira é o finalzinho, é o final, né? É a linha Né? final. A linha final, a linha final do financeiro. Talvez, dependendo da empresa, nem o financeiro pega o gestor, que pega o dono, né? Que o CEO que olha o DRE só e beleza. Só de contábil. Mas é o fluxo de caixa, tá lá no BI que tu conecta com o DRE. Você tem entradas e saídas, você tem as cobranças, as formas boletos, enfim, as formas todas financeiras atreladas à parte, de faturamento, que pode estar, dependendo da empresa, tá próximo, tá junto, já todo mundo se conversa, tá as 4, que nem nós aqui, 3 pessoas, cada um na tesouraria, faturamento, cobrança, e a gente tá, olha o BI tá na tela aqui, né? E a gente olha e fala, vamos para a parte né, de cobrança, vamos ver, ó, o cliente, por quê? Por que não faturou? Um exemplo, já é a conversa direta, olhando o gráfico acontecendo ali, olhando os números, e é rápido. E a tomada de ação é rápida. Não aconteceu por causa disso. Já tem os argumentos, óbvio. Já tem as justificativas, já tem as lembranças. Falam, não, eu mesmo esqueci. Sim. Isso acontece, vai acontecer. Quando você tem mais dados, mais fácil de se esquecer. Uma decisão. Uma decisão é praticamente impossível ter todos os dados, né? O dono, dependendo do dono, pode ser que ele tenha muitos números, mas todos... qual foi a venda do Joãozinho hoje? Não é Cara, muita coisa. Tem dono de empresa que me liga pra relembrar a senha dele. Aí, ó. Imagina, se ele não lembra da senha dele, cara, imagina os números da empresa, né? Não dá para arriscar hoje uma empresa sem um software que analisa essas KPIs, esses números para você, né? Vem cá, falando um pouquinho da sua parte de instrução, né? Você é instrutor. Como que você trabalha isso para uma pessoa que está chegando no mercado? Porque eu imagino assim, você vai ensinar sobre Excel e Power BI. Se a pessoa não tem familiaridade com números, se ela não tem predisposição a trabalhar com aquela... Porque é uma informação cansativa, né? Você analisar dados, se o cara gosta, tudo bem. Mas se é uma pessoa que quer trabalhar com Power BI, né? Ela viu aquele dashboard interativo super interessante, bonito, bem montado, ela fala, quero isso para mim. Mas quando ela chega lá no seu curso, ela já aprende de forma massiva, assim, direto aos números, ou você tem uma estratégia para ensinar de uma forma mais fácil, para que essa pessoa entre nesse curso de forma tranquila? Perfeito. A área da pessoa diz muito, né? Então, nas apresentações é a pergunta que eu faço. O que ou quem te motivou a fazer? Por que você está aqui? Legal. Eu preciso entender, né? Às vezes foi... Realmente, já tem gente que abre o coração assim, né? Até se emociona. Porque eu perdi uma vaga de emprego ou de promoção... Meu chefe falou por quê e eu fui demitido. Isso é importante, hein, Fabião? Pesado, hein? Você vê que as empresas precisam muito, cara. Não tem jeito. Isso é triste. Precisa se atualizar, né? Isso é triste. Ou a pessoa não conseguiu nem conversar na entrevista. Porque que nessas perguntas podem rolar algumas. O que você conhece de Excel? Você já ouviu falar de Power BI? E aí eu já começo a quebrar falando, e é exatamente para isso que você está aqui. Então vamos trabalhar nisso. Então eu busco
a didática, passo a passo, com calma. Comece com vendas, uma planilhinha de vendas, que todo mundo sabe o que é produto, preço, quantidade total e quanto que vai pagar. Isso Legal. todo mundo já sabe, né? Vai no mercado, Sim. todo mundo faz um mercado uma vez na vida, dia a né? dia No da dia a nossa dia. vida, né? Mesmo às vezes com 14 anos tem um menino lá e fala, você já comprou alguma coisa na Amazon? Já. Então você sabe o que é compra. Você sabe o que é compra, você sabe o que é vender. Então você vai começar a controlar essas questões, né? Legal. E aí dentro de um Excel ou até um Power BI depende muito, mas dá para fazer nos dois, né? Qualquer um dos dois, mas dá para fazer um orçamento doméstico. Pronto. Opa, mexeu no meu bolso, Já dentro traz- da minha casa. Nossa, aí agora que eu vou levar o curso até o final. Então isso agora aí, que Aí, ó. Tá agora vendo, que a pra cara? pessoa, entendeu? É. Essa é uma das didáticas, né? Estratégia No dia a maravilhosa. dia, né? Legal. Então essa estratégia você mostra, ele fala, ó, isso aqui é um simulado, vamos fazer o seu, né? E não se preocupa nesse momento, sua conta vai ficar no negativo. Vamos primeiro resolver o controle. Vamos resolver a forma controlada. Aí o negativo, devagar, você pelo menos tem uma visão. Você tendo uma visão, você pode tomar uma direção. Tomando uma direção, pode ser que... E tomarem, né? Amém, né? Que os anjos isso. digam amém, que você saia do negativo, se estiver no negativo. Legal. E aí vai para várias áreas. Que nem já aconteceu. Duas situações curiosas. Um advogado fazendo. Aí você fala advogado. Na hora que ele falou, quando né, vocês, por exemplo, se apresentam, o Fábio, o Daniel, eu já abro na minha mente, do ladinho de vocês, igual o filme, né? Eu abro uma planilhinha e começo a pensar o que a pessoa, né, Já poderia começa a listar, agregar né? ali para ela, né? Então, advogado tem número de processo. Número de processo, ele tem consulta. Consulta, ele tem nos sistemas, né, judiciais, jurisdições, tabelas. Pronto. Eu falo, você tem quantos processos? Quantos estão abertos? Quanto você ganha cada um? Não sei. Eu falo, então, tá vendo? É um dashboard para Então, aí ele, você já começa, você pode controlar isso, resolve o dia dele. né? Né? Ou, por exemplo, você pegou um caso que tem lá uma petição enorme. Você quer achar quantas vezes apareceu uma palavra chamada pagar. Pô, põe no Excel, você contabiliza quantas vezes apareceu a palavra pagar para ver se dentro das frases aí não é comigo, depois aí é com você, né? A questão Claro. de Analítica, né? analítica da parte do direito. Aí é contigo, mas você pode contabilizar, você pode contar palavras dentro de uma petição de 200 páginas, sei lá, um exemplo. Principalmente pra quem for se defender, né, cara? Exato, Estão me acusando disso aqui. Entendeu? Deixa eu ver quantas tô- palavras de acusação tem contra mim, né, cara? Um exemplo, né? Exato, porque o termo, né, pode ser o termo pagar, eu falei assim, mas pode ter termos, Claro, né, claro. pô, é acusado. Aí, Acusado. quantas vezes acusado quantas aparece? vezes. É super vezes. importante. Uma palavra que pode ser até pejorativa, ou que aí o advogado já pega e vai fazer todo o trabalho de reverter, enfim. Assim, Aí ele assim, segue aí é no com trabalho ele, né? dele, né? Exato. Legal. E é Mas isso. ó, você falou uma coisa que eu não quis te curioso, cortar né? porque você deu uma aula aqui, Sim. mas eu preciso falar isso, cara. Não. Para você que está em casa nos assistindo e escreve no seu currículo que seu inglês é fluente, aí passa vergonha lá na frente da entrevista quando a pessoa te questiona, você não sabe responder, então já fica aqui a dica, não coloque que você sabe mexer com Power BI se você não sabe, porque senão vai chegar lá na entrevista e você pode passar vergonha, cara, porque é muito mais do que Isso. uma simples ferramenta, né? Precisa saber mexer para utilizar da melhor forma. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Excel, se a gente cria planilhas, a gente não consegue disponibilizar essas planilhas online, on time. Então, assim, eu posso enviar a planilha para uma outra empresa, por e-mail, talvez, mas eu não consigo disponibilizar um painel para que ela seja enxergada. Se bem que o Google Docs faz isso agora, né? Mas se eu não tenho do Google Docs, eu tenho só um Excel dentro da empresa, eu não consigo. Já com o Power BI, isso é super possível, né? Porque eu crio ali uma página web praticamente, posso hospedar ela e alguém enxergar ela, ou hospedada, ou direto no meu servidor, se eu disponibilizo uma porta de acesso ali. E como funciona isso? Isso é muito comum? Você também ensina isso dentro do seu curso? A pessoa, além de aprender a mexer na ferramenta, você também ensina ela a fazer essa hospedagem, mostrar esses dados para o mundo? Perfeito. Sim, isso o curso, né, do Power BI tem um módulo, ele tem um módulo, né? O Power BI tem um módulo que chama Power BI Service. Então, quando você termina de fazer todo o processo desktop, né? Você tá lá fazendo, você publica. Legal. E ele, aí eu
até comento, pessoal, falo, ó, a gente deixou o Power BI aqui, tá minimizado, certo? Tá no desktop fechadinho. E agora a gente tá onde? Numa página da web. É outro mundo, pessoal. Agora é outra questão. Começa na porta 443. É isso aí, Já deu spoiler do que é. Começa no 443. Né? É isso Mas, aí. enfim. Aliás, tem que ter essa porta tem que ter, habilitada. senão Se você trabalhar só a porta lá 80, meu amigo, você erro. pode sofrer um inject lá e até ser invadido. Seus dados serão roubados. Agora, tá vendo? Quem ficou com a gente até agora já pegou, já Se ligou, já pegou. Agora, se não pegou agora ferrou, né, velho? Legal. Na vida. Mas pesquisa, continua aí até o final e vai ter mais coisas boas. A gente brinca, mas tem muita gente que assiste a gente que não é de tecnologia. E a pessoa bem, não é obrigada a com saber certeza. tudo, né? Então tem gente que assiste e é de tecnologia, já pegou faz tempo. Mas quem não é, vai pesquisar, é legal. Tem bastante legal informação aí pra vocês. E aí, complementando, né? Então, vai para a web, o Power BI Service, ele tem uma plataforma. Isso tem até cursos extensivos dentro do Power BI Service, porque tem muita funcionalidade na legal. parte Service, né? Então, de lá, gera-se um link público disponibilizado. Esse link, ele vem até em formato HTML para você colocar numa página e link mesmo, HTTPS, tal, todo o link, né? E eu interpreto muitas vezes até o link com eles, só para eles perceberem. Só que eu falo, esse link agora o que você faz? Qualquer coisa. Mandando e-mail, mandando no seu WhatsApp, gera um QR Code para alguém, gera um curtador. Faz o que você quiser. É isso aí, legal. E estará disponível para quem tem internet. Não precisa a pessoa no celular, não precisa a pessoa no computador que ela tá com o WhatsApp aberto ter Power BI. Porque ela vai acessar onde? Via web. Então, se ela tiver internet funcionando, ok, ela vai acessar. E se você fizer atualização num desktop, aí refaz todo o processo. Beleza? Publicou e só avisa ela. O link está atualizado. Porque o link é o mesmo, enfim, é hospedagem. Ela só dá o famoso F5 e aí exatamente. aparece todos os dados para ela. É bem interessante essa informação, porque a gente acompanha no dia a dia algumas empresas, né? E ajuda muito. A pessoa cria lá um wireframe, joga dentro de um próprio site, onde os parceiros podem ver, ou mesmo dentro de um RP. As pessoas criam um WebView e chamam de aplicativo. Então, abaixa o aplicativo da empresa aqui, você vai ter meu dashboard. É bem legal, uma aplicação muito interessante, né? O Power BI é o dia a dia de muita empresa. Se não é da sua ainda, corre atrás, porque faz diferença. Com certeza. Isso aí. Debricio, agora vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. Opa. O que hoje dá para fazer já com inteligência artificial no Excel e no Power BI que a galera ainda não se ligou que dá para fazer? Os insights, tirar os insights dos dados, né? Então você tem aí o Copilot, que é da Microsoft, que está agregado nos dois. Ele ainda está assim, né? Versões pagas, não tem ainda uma funcionalidade, né? No Power BI principalmente, que o Power BI ele é gratuito para você usar. Isso é bom, né? Fazer todas as questões, dashboard, todos os painéis, tudo, né? Fazer tudo. Só que quando você começa já a usar IA, o Copilot, usar algumas funcionalidades de publicação, já entra nas versões que são pagas, né? E no Excel também, já a IA no Excel precisa, né? O Excel em si, Office 365 atual, já é assinatura. Então, Sim. Isso aí é padrão. Claro. Ele te permite, quando você tem agregado nele, você faz lá uma consideração simples. Tenho esses dados, são da área tal, dá para perceber, me forneça os principais insights. Então, ele te fornece um gráfico, já te fornece uma visualização, já te fornece uma tendência, dependendo, se você souber pedir, obviamente, né? Não o deixa prompt de ser é tudo, né, Fabião? O prompt é tudo. Né? O prompt é tudo. O prompt é exatamente. Se você souber pedir, ele te dá até função pronta. Olha só. Dentro do Excel ou do Power BI, que Power BI também tem função, né? A gente não chegou a comentar, mas os dois têm função. Então, ele te dá uma função já alinhada com mais resultados do que às vezes você parar para pensar ou tirar os dados de lá, um exemplo, e ir na web, abrir um chat GPT, que é outro IA, não deixa de ser útil, totalmente útil. Mas ir lá e falar, eu tenho esses dados, eu preciso. Então, se você já tem agregado, facilita, que é uma maravilha. Ah, maravilha, né? E é isso, né? A gente fala aqui, todo episódio que a gente fala de IA, a gente fala, não caminha sozinho.
Não. Precisa de alguém para pilotar, está lá para te ajudar, mas se você não souber o que você precisa e pedir de forma errada, vai ter problema, né? Exato. Então, tá lá para facilitar. Agora, vem cá, a IA, ela tá em tudo hoje em dia. Esquecendo só um pouquinho a IA, dentro do Power BI, qual é o futuro dele para você? O que você enxerga? Você acha que ele vai perpetuar ainda? Ele vai vir mais forte? Tem alguma atualização chegando no mercado? O Power BI, ele atualiza mensalmente. Isso é uma curiosidade muito importante de se perceber, né? Tem as versões, a versão vem lá mês, né? Tal, ano tal. Então, Legal. isso é mensalmente. E ele sempre vem com alguma nova funcionalidade, vem com alguma fonte nova para você inserir, né? Por exemplo, você pode hoje trazer de mais de 100 fontes. O Excel é uma delas, ó. A gente está falando de uma, Só né? do Excel. Dentro do BI. Então, dá para extrair GitHub, enfim, né? Fontes em nuvem também. Vai a várias conexões em nuvem, né? E assim vai. Então, ele é a atual ferramenta para análise de dados, para os dashboards, para tudo que uma empresa precisa visualizar. Não tem outras, Sim. né? Tem Tableau, tem umas outras que são, né, concorrentes, natural, e isso é necessário, né? No mercado, precisa. Mas ele veio aí, começou em 2016, ali, 17, a ganhar força, né? Está no mercado. E daí em diante é só crescente. Não teve nenhum momento falar, nossa, o Power BI ficou esse ano no Bateu 0 a no 0. Não, ficou no 0 a... Não tem teto, né? Não, ele todo ano os investimentos são assim de empresas que pagam as assinaturas que, né, a gente, né, além disso, outras questões, os investimentos dele chega a bilhões de dólares atualmente para fomentar para o mercado tá usando. Legal. Aliás, você comentou do Tableau, o representante do Tableau no Brasil é amigo meu, mas por hora eu não vou falar o nome dele, não sei se ele tá merecendo, porque eu quero ele aqui no programa. Em breve, hein? Ó, Olha aí, ó. Trazer ele em breve, hein, quero ver o que ele vai falar aí sobre Para o fazer Power da BI. concorrência. Mas é legal porque importante. são ferramentas importantes, né? Independente. E para nós, a gente só ganha. Quanto mais ferramenta, melhor. O problema é não ter a ferramenta para trabalhar. Nenhuma. Aí é um problema. Exato. Agora, independente da ferramenta que vocês optar, né? A empresa optar e você puder caminhar, vai ajudar sem dúvida. Com certeza. Cara, hoje a gente já começa a ouvir falar, Debrício, da questão da computação quântica. É isso. O que vem por aí, cara? O que você pode jogar de insight pra galera sobre computação quântica? Então, isso é algo futurista. Sim. Que se a gente, né, pesquisar, enfim, não tem assim tantas informações. Mas quem já assistiu Homem-Formiga, né, já viu ali, né, ele no reino quântico lá e tudo mais. Legal. Tem uma ideia muito boa do que é a física quântica, que Sim. tem total conexão e é necessário, né? E os computadores, eles têm os tais de bit, né, 0 e 1. O computador é baseado em bit, 0 e 1. E o computador quântico, ele é qubit, ou quibit, né? Enfim, no inglês. Que é o 0 e 1, só que não é posição fixa. Então, o 0 e 1 é fixo para um caractere, né? Por exemplo, a letra A tem uma sequência de 0 e 1 no computador clássico convencional. Para um computador quântico, a posição 0 pode ser 1 e a posição 1 pode ser 0 no mesmo local. Eles chamam isso de superposição, né? Eles superposicionam um ao outro. Uhum. Então, isso daí já é atual, já tem, né? Tem computadores que fazem isso dentro da área medicina, né? Dentro de análise de dados com muito mais agilidade. Dentro de uma inteligência artificial que também tem um termo, mas ainda também é futurista, que é a super IA, né? Isso daí tem já, dá uma pesquisada, já tem, né? Enfim, pessoas no mundão aí, né? Falando sobre... né? Falando. Então, tem... Só que a inteligência artificial, né, junto com a computação quântica, é algo bem futurista mesmo, mas que já, né, atua em algumas coisas, tem né? Fumaça, cara. Geralmente já tem alguém praticando tem algum estudo, algum lab, né? Digamos assim, já tem alguém. Cientificamente já tem, né, coisas acontecendo no computador quântico, tem, né, tem em locais pouco acessível ainda. Isso, sim. Por isso que eu falei, né? É futurista, mas você já começa a perceber isso daí, como é que ele funciona. E também aí entra muito, né? Envolvida a nanotecnologia,
cada vez menor os chips, as implantações de chip nas pessoas. Se a gente falar da parte de medicina, como eu já citei, né? Cada vez está menor a tecnologia e maior o poder de processamento, a questão dos dados ali rolando, né? Tudo sendo passado para computadores de uma velocidade muito rápida, às vezes só pelo tato ou algo nesse sentido que a gente não percebe, ondas eletromagnéticas, o magnetismo, e isso dentro da computação quântica faz total diferença e vai fazer mais ainda conforme vai aparecendo. Isso aí dá quase um outro podcast pra gente... Que aula, hein, Doideira, Fabião? né, cara? Que aula, hein, Fabião? Que aula, Ah, cara. É isso aí. É, legal. Mas essas coisas que eram inalcançáveis pra gente, hoje tá chegando, né? Exato. Se você puxar aí a parte de hardware, o que evoluiu nos últimos anos, Com certeza. que a galera faz com hardware aí tá, né? Impressionante. Moeda eletrônica, né? Os bitcoins sendo minerados. Pô, os hardwares conseguem fazer isso na sua casa hoje. E há 4 anos atrás o cara falava, não, tem que ser uma mineradora, é uma super exato. fazenda de computadores. Hoje o cara faz em casa. Então essa parte quântica aí logo estará na mão de muitas pessoas, né? A gente percebe pelo celular mesmo, né? Ou até tirando o celular, porque basicamente é um peso muito parecido. Mas você pegar um notebook e um notebook da mesma marca há 3 anos atrás, o peso já é diferente. Você percebe nitidamente, leve, né? Tudo mais leve, um tablet também já é. Sim. E já virou um computador muito mais rápido dentro de um tablet. Antigamente tinha... Ele é mais leve e é mais rápido, é mais rápido, né? exato. Por isso que a questão nanotecnológica, tudo envolvido, né? As questões químicas ali que fazem essa questão quântica aí. Já que entramos nessa parte de hardware, eu queria tirar uma dúvida com você, te fazer uma pergunta. Manda. O que seria o mínimo de hardware para a gente ter um Power BI dentro de uma empresa? Preciso de um super servidor? Tenho que obrigatoriamente ir para a nuvem? Boa pergunta, mas não necessariamente, né? Você não precisa ter... tem uma internet ok, né? Para você fazer a conexão service, para você trabalhar. Um computador básico aí, né? Um processador, um i5, i7, que já... o mercado já tem o mais recente, né? Tem i9, tem... Né? Quanto mais núcleos, mais vai indo, né? A memória é 8 GB, um Windows ok rodando, você roda BI com tranquilidade. 8, 16 GB uma memória, para rodar um pouco mais rápido, é bom também, quando tem muito dado, né? Dependendo do volume de dados ali, Depende muito, depende muito do que vai ser processado. E conexões também, né? Mas é um computador básico. Agora, na nuvem, se a empresa tiver a possibilidade, aí vai do cascalho, né? Se a empresa tiver para pagar na nuvem um computador. E tem essa questão também... Tem a nuvem, né? Tem também nuvem que está sendo colocado. Isso daí eu não vi no mercado ainda, mas acredito que já deve ter testes rodando em algumas big techs usando. Que é o computador quântico em nuvem. Que é o QAS, né? Que é a sigla de nuvem. Né? Essa situação. IaaS, né? O IaaS, PaaS, SaaS, o CaaS, né? QAS. É muito interessante, né? Isso daí... Como eu falei, dá custo, coisas, né, para a empresa precisa balancear, falar, vou fazer um desktop. Daqui quantos anos eu vou trocar? Então vamos manter o desktop. Beleza, ok, nesse momento. Agora, eu consigo pagar em dólar, eu tenho uma facilidade, importação, exportação, que seja, eu trabalho com dólar, eu pago uma nuvem. Beleza, você tem um servidor em nuvem que aí você, conforme usa, vai pagar, vai, né, ter essa parte tecnológica. Legal. É isso. Sem dúvida, cara. E aí, Fabião, eu tô cheio de dúvida ainda, mas o problema é que a gente tá com o tempo se esgotando aqui. Sem dúvida. Ô Debrício, agora a gente tava batendo um papo ali nos bastidores, né? O Debrício, ele nasceu com uma deficiência no braço. Isso é evidente, né? É um cunho um pouco mais pessoal, mas para você, que é um professor de tecnologia, que ensina as pessoas a tecnologia na forma... Hoje a galera vai no teclado e tal. Como que é pra você, cara? Qual que é o impacto que causa num primeiro momento? Só que na hora que o cara começa a falar, acabou. O cara manja demais, velho. Entendeu? Então, como que é, cara? Como que você se sente assim? E aí depois você já emenda com aquela pergunta matadora, Dani. Aí eu brinco com os alunos assim, né? Vamos fazer uma aposta. Valendo um salgado. Quem digitar mais rápido que eu,
Cara, sensacional. Sensacional. Eu não esperava essa resposta. Acabou com a brincadeira, cara. Eu achei sensacional. Porque Abrir um site, Porque né, molecada é mas- fogo, né, cara? Molecada entendeu? não- Então, aí pra fazer a atratividade, né, ter toda aquela... Mas você tem todo o enredo, você consegue prender a atenção do aluno, se conectar, porque sempre vai ter o desafio. Vou desafiar o professor, vou desafiar o... Falar aí, se vocês concorrerem aí também, vai também valer. Aí vamos ver quem digitar mais rápido que todo mundo. É legal, Vale cara. contra mim, vale contra vocês, não é, né, só... Mas a questão, assim, aí minha, isso quando eu tinha, aí uns 8 anos, eu tive o primeiro contato com um IBM, é melhor não falar, que senão começa a entregar a idade, né? Mas enfim, vamos lá, com IBM aquelas caixona branca antiga, né? Tecladão de né? Mais antigo. Graças a uma tia minha, ela tinha, né? Tinha acesso. E aí dali, aí como a prática leva à perfeição e não tem outra frase que eu acho que se encaixa tão bem em relação a uma deficiência. Independente, deficiência, todo mundo tem, pelo menos quando começa a pensar já de alguma forma limitante. Se a Exato. pessoa pensar, eu me limito até aqui. Não é um problema, muito pelo contrário, você está assumindo algo que é muito importante e tem que acontecer, né? Claro. Pessoalmente falando. Você tem que saber onde você está batendo, né? Mas quando você entende que até ali é até onde você vai ser cobrado, meu amigo, pratica muito, resiliente, vai pra cima, seja o melhor, né? A gente citou advogado, mas qualquer área. Tá na área da logística, que nem você falou bem, Fábio, ou área de vendas. Você acorda todo dia querendo morder todo mundo, ser o melhor na sua área. Isso não importa aonde você está limitado, ainda que você não crescer um pouco mais, às vezes, a mentalidade. Isso não é um problema, como eu falei. Mas morde todo dia. Não fica com preguiça, não. Porque se você ficar com preguiça, tem alguém que vai morder um pouco mais do lado, né? Pô, bacana. Então vai pra Cara, cima, né? Infelizmente, tem coisas que o ser humano, não sei, né? Não dá pra compreender, né? O que eu posso te dizer, cara, é que assim, parabéns, independente disso, a gente vê. Parabéns pela sua jornada aí, né? Legal. A gente vê atletas paralímpicos que são melhores do que os atletas sem nenhum problema. Pois é. E, cara, num bate-papo super rápido com você aqui, dá pra ver que você é uma super mente, sabe o que fala, tem conhecimento, fala com clareza, com calma, explicou super bem um monte de ponto aqui, tenho certeza que tirou dúvida de um monte de gente. E ruim saber que tem ser humano que olha pra deficiência do outro, né? Isso é muito Com triste. certeza. Muito triste, Sim, cara. sim. Mas infelizmente acontece. Mas É, eu não posso deixar de te parabenizar, cara. Isso. Você Não, deu obrigado. uma aula aqui, Fantástico. foi sensacional. Mas eu não posso deixar de fazer a pergunta do programa, né, Fabiano? A Exatamente. Pergunta pergunta do final. programa é a seguinte, Debricio. O que é a tecnologia na sua vida e para você? Bom, eu já citei o início aí da minha tia, né? É o meio. Tecnologia é o meio. Legal. Não tem como você falar... Bom, a gente falou de computação quântica. E a gente falou de Excel, que já tem um tempão no mercado. Excel desde 1980 e pouco ali, que ele começou, né? Antes tinha teve outras tentativas, mas é um meio. Você não pode achar que você vai acabar na mão de um robô. É ao contrário. Se você achar isso, você já se limita de uma forma que você põe a culpa no robô. Aí daqui a pouco o pessoal tá pondo a culpa no robô pra sempre, né? Porque matou meu ente querido, o robô. Mas o robô veio de alguém. E o robô precisa de manutenção, precisa de programação, precisa de dados, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser instruído. A IA precisa de instrução, a gente sabe bem, você falou muito bem. Tudo é o prompt ali, né? Legal. E concluindo, numa forma de pensar, o que eu falo para os alunos, falo, olha, vamos dizer que você tem você não, Deus chegou assim, né? Uma força divina, enfim, quem acredita, e falou, acabou a humanidade. Finito. Só que já aconteceu a revolução das máquinas, certo? Você viu o filme também, enfim, né? Tem alguns robôs por aí já, Sim. né? Cuidando da gente. Vamos pensar da melhor forma.
vai chegar um momento que o robô, ele mesmo não vai saber o que fazer mais. Ele precisa de comando, não tem jeito. Ele precisa Entendeu? de comando, é isso. Então precisa do humano, vai continuar precisando. As pessoas precisam entender que é só questão de revoluções. Acontece as revoluções, a gente está na indústria 4.0, nós estamos numa revolução aí tecnológica constante, quântica, enfim, vai embora, a gente não sabe o dia de amanhã. É questão de você estar na atualização, se atualiza, independente, isso também, né, vale para você, você tem 14 anos, 18, 20, se você tá assistindo, tem 50, 70, não importa, a idade é um número. Também. É um dado. É um dado. Não deixa de ser um dado. Tá lá no Excel, tá lá no BI. Mas se atualiza. Legal. É só se atualizar, que a tecnologia é só o meio. Dica excelente, cara. É só o meio. Dica excelente. Cara, parabéns. Muito bom ter você Obrigado. por aqui. Obrigado aí pela aula, né, Fabião? Foi uma aula, Fantástico. a gente aprendeu muito. E deixa pra gente também os seus contatos, cara. Pô, o cara, multitarefa, o camarada, né? Empresário, Isso aí. instrutor, pai de família. Cara, o cara tem uma vida completa, ainda dá essa aula pra gente aqui. Deixa suas redes sociais, como a gente te encontra. Eu estou no Instagram como Debrício Moura, no LinkedIn também Debrício Moura, né, pelo sobrenome. Tem TikTok também, aí lá, se eu não me engano, tá Professor Debrício, mas, né, o Debrício é com SC, dá pra ver na descrição, veja aí na descrição. O editor vai Nome, colocar pra gente aqui na SC, tela, fica né? tranquilo. E Instagram, deixa eu ver. É isso. Facebook eu uso menos, mas por preferência mesmo. E YouTube também tem um canal, eu coloco Legal. sempre nessas principais frentes, sempre tem públicos diferentes, né? Vídeos que são mais direcionados para para outros. O LinkedIn é muito importante. Tenha um LinkedIn atualizado, isso daí abre portas, né? portas, Você falou a parte de ser empresário, ter questão de CNPJ. Dentro do LinkedIn, esses tempos atrás, um antigo colega de uma empresa... Muitos anos. Antiga. Eu tô na escola técnica tem 13 anos. Já 20 anos atrás, mais ou menos. 20 anos atrás mandou mensagem. No LinkedIn. E aí, tá, tudo bem, aí começou a questionar demais, né? Aí você já, Faz meu olha, curso, vamos marcar cara. uma reunião? Não, vamos lá. Faz a meu gente curso, eu compro a minha consultoria, Exato, por vamos marcar uma favor. reunião, a gente conversa, é melhor, eu vou até você, enfim, assim vai, né? Mas falei, caramba, que interessante, legal. porque você publica. É isso. É o que, né, eu falei, quem não é visto, Quem não é visto não é lembrado, acaba Legal. tendo. Quem não tá na rede não tá na vitrine, né, cara? Pô, perfeito, cara, boa, frase muito boa. boa. Tá na Isso aí. É rede. isso mesmo. Cara, a gente tem eu trabalho com a área comercial e é muito nítido isso. As empresas, e tem boas empresas, que elas não estão na rede ativamente. Às vezes uma puta empresa grande, você entra lá, Feliz Natal 2019. Isso acontece demais, cara. Que isso, no mundo de hoje, você vai sair da vitrine, cara, acorda, né? Então é isso, cara. Mas, cara, obrigado, super obrigado pela Show. sua presença. Adoramos, né? Adoramos, A foi sua muito, presença aí muito foi bom. muito bom. Uma baita aula, né? Obrigado, Debrício. Estamos aí, obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui, né? Sigam, né? Curtam o canal também, vem junto com o Porta 443 e vai descobrir o que é. Quem ainda não sacou, né? Vai Pega a ver o que referência que é. aí, galera. Valeu, é Manda isso nos aí. comentários, vai que alguém já responde junto, né? Vambora, né? Vambora. Isso aí. Valeu. Obrigado mais uma vez pelo Show de convite. bola. Bom, pra você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações. O Porta 443 está também no Instagram, hein? Siga a gente no Instagram. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Porta 443. Valeu. Valeu, pessoal.